Você pode pagar 10 anos de financiamento e ainda assim perder o imóvel. E não é só o imóvel, é a casa e todo o dinheiro que você colocou nela. Mas tem um detalhe que quase ninguém conhece. Existe um prazo e uma palavra única que decidem se você fica com a sua casa ou perde tudo. Fica comigo até o final e eu vou te mostrar o momento exato em que ainda dá para salvar seu imóvel. E vou te mostrar o golpe que acontece logo depois, quando você já perdeu a casa. Eu sou o Dr. Della Moura, fundador da Della Moura Advocacia, e aqui no canal eu traduzo o direito imobiliário para uma linguagem que você entenda. Se você tem um financiamento ou pretende ter, o conteúdo desse vídeo pode te salvar de um problema enorme. Então faz uma coisa por você agora, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você não perde nenhum vídeo e protege o seu patrimônio. De quem é a casa no financiamento? O financiamento imobiliário no Brasil traz consigo a modalidade de garantia mais comum atualmente, que é a alienação fiduciária. Com a alienação fiduciária, você paga as parcelas e usufrui do imóvel, mas o imóvel ainda não é seu. Apesar do seu nome estar no registro da matrícula, a alienação fiduciária faz com que esse imóvel possa ser transferido para o banco caso você não pague as parcelas. Ou seja, você paga as parcelas, usufrui do imóvel, o imóvel está no seu nome, mas ainda não é seu. E é por isso que se você para de pagar, o banco consegue retomar o imóvel muito mais rápido. Nem é preciso uma ação judicial. É a alienação fiduciária que garante essa retomada. A alienação fiduciária, como modelo de garantia, trouxe benefícios para a sociedade, porque por ser um método mais rápido do banco recuperar o imóvel, as taxas de juros também caíram bastante em função disso. Já não é mais preciso o custo com o processo judicial, contratação de advogados. Extrajudicialmente, com o apoio do cartório, o banco consolida para si a propriedade do imóvel, caso você fique inadimplente. Mas calma, não é no primeiro atraso que você perde seu imóvel. Nos contratos de financiamento imobiliário, é comum uma carência de até 3 parcelas para que o banco inicie os trâmites de retomada do imóvel. Então, a partir de 3 parcelas em atraso, a qualquer momento, o banco inicia os trâmites para a retomada do imóvel. Você vai receber uma notificação via cartório e é importante se atentar à resposta a essa notificação. É importante não ignorar essa notificação, porque os trâmites de retomada do imóvel, eles acontecem automaticamente independente da sua resposta. Você vai receber uma notificação do cartório que pode vir por carta e, se você não for encontrado, será por edital. A partir dessa notificação, você tem 15 dias para realizar o pagamento de todas as parcelas que estão em atraso com os encargos moratórios, multas, juros, correção monetária e as despesas que o banco teve com o cartório. Lembra do termo que eu falei lá no início? É a purgação da mora. Purgar a mora significa, dentro dos 15 dias da notificação do cartório, você pagar todo o débito vencido, incluindo a multa, juros, correção monetária e as custas do cartório. Se você paga dentro desses 15 dias, o contrato volta ao normal. Você continua pagando e continua com o seu imóvel. E essa é a sua última janela para resolver de um jeito simples. Mas e se esses 15 dias passarem e você não pagar? Se você não paga o débito nos 15 dias após a notificação, o cartório informa ao banco que não houve pagamento e o banco autoriza o cartório a fazer a consolidação da propriedade. A consolidação da propriedade nada mais é do que fazer o registro da transferência do imóvel para o banco. O imóvel passa a ser, então, agora do banco. A partir da consolidação da propriedade, que é o registro na matrícula do imóvel, trazendo o imóvel para o banco, não dá mais para retificar, não dá mais para cancelar. Não tem mais a hipótese de fazer esse trâmite de forma administrativa. Por isso, desconsiderar a notificação enviada pelo cartório ou entender que porque não tem ninguém te cobrando as parcelas, você pode tardar e esperar um melhor momento, significa perder a sua casa. Depois da consolidação da propriedade, o próximo trâmite são os leilões. São necessários 2 leilões. Com a casa no nome do banco, ela vai a leilão. No primeiro leilão, seu imóvel vai ser ofertado pelo preço de avaliação ou pelo preço do saldo devedor, o que for maior. A tendência é que não haja arrematação nesse primeiro leilão, porque o saldo devedor costuma ser bastante significativo. E as pessoas que adquirem imóvel em leilão
estão mais preparadas para adquirir imóvel com pelo menos 50% de desconto. No entanto, sem a arrematação no primeiro leilão, o banco faz o segundo leilão. E no segundo leilão, o banco pode escolher o valor que ele vai ofertar. Pode ser simplesmente o valor do saldo devedor ou o valor que ele quiser. E é aí que aparece a oportunidade para um terceiro interessado adquirir a sua casa num leilão de alienação fiduciária. Agora preste atenção nisso. Se o leilão cobre a dívida e ainda sobra algum valor, o banco tem que te devolver esse valor que sobra. E se o leilão não cobre o valor da sua dívida, o valor do saldo devedor, mesmo assim ele tem que te entregar uma carta de quitação. Você não sai de um financiamento imobiliário com alienação fiduciária devendo ao banco. Você perde o seu imóvel e você perde o que pagou, mas não sai devendo. Só que perder a sua casa nunca é o melhor caminho e dá para evitar tudo isso. Então, a jogada é agir antes da casa ser transferida para o banco. E existem algumas saídas. Dá para procurar o banco e fazer uma renegociação. Muitos bancos aceitam uma renegociação no formato de expandir o número de parcelas para reduzir o valor da parcela e te permitir adequar a sua nova realidade financeira. É possível também uma carência de alguns meses para que você tenha um fôlego e possa voltar a pagar. Cada banco analisa a situação de forma específica, cada caso é um caso. Mas antes da consolidação da propriedade, é o momento de procurar o banco e tentar uma renegociação. Se o financiamento foi feito na modalidade SFH e você tem FGTS, dá até para usar o FGTS para pagar as parcelas em atraso. Outra saída, quando você não tem recurso para procurar o banco e fazer um acordo, é vender o imóvel antes dos trâmites da consolidação da propriedade. Assim você consegue vender o ágio do seu imóvel e pode até ter um resultado financeiro com essa venda. Em casos muito específicos de doença grave ou de desemprego, ainda é possível fazer uma renegociação desse contrato judicialmente. Tem juízes consolidando jurisprudência no sentido de dar essa segunda chance. Mas são casos muito específicos, não é um caso para a gente contar com ele. O importante é não se omitir. Quanto antes você agir, mais opções você tem. Muitos acreditam que mesmo depois da consolidação da propriedade, podem procurar o banco extrajudicialmente ou judicialmente para compor uma forma de pagar o saldo devedor. Só que nesse momento fica praticamente inviável financeiramente, porque vai sobrepor ao saldo devedor que você devia o saldo devedor que era futuro, ou seja, você vai ter que quitar o imóvel e ainda vai ter que pagar o ITBI que o banco pagou para consolidar a propriedade e o ITBI que vai ser da transferência do imóvel para você. Então, isso praticamente não acontece porque o custo acaba ficando mais caro do que comprar um outro apartamento ou uma outra casa. E aqui vai o alerta mais importante do vídeo. Depois que você perde o imóvel, começam a aparecer os oportunistas. Pessoas ligam ou mandam mensagem com a promessa de recuperar sua casa na justiça. Cobram honorários por um serviço que já se sabe não vai dar em nada. É gente se aproveitando de quem já teve o prejuízo de perder o imóvel. Então, se na véspera dos leilões ou depois aparece uma ligação ou uma mensagem prometendo recuperar sua casa de volta, desconfie. É preciso ter muito cuidado. Quando a prática do leilão não segue o rito previsto na legislação, o leilão pode ser anulado. Mas isso não significa que o imóvel vai voltar para você, porque já houve a desconsideração da propriedade, trazendo o imóvel para o banco antes da realização do leilão. Então, por mais que o leilão seja anulado, o que vai acontecer é um novo leilão que siga o trâmite formal, mas não a transferência do imóvel para você. Antes de pagar qualquer coisa, consulte um advogado da sua confiança. Então, lembre-se disso. Se você atrasar as parcelas do seu financiamento imobiliário, não ignore a notificação do cartório. Você tem 15 dias para recuperar a sua casa. Você tem 15 dias para salvar a sua casa. Mas se o pior acontecer, a dívida se encerra no leilão com a carta de quitação. E cuidado com quem promete milagre,
depois da consolidação da propriedade para o banco. Agora comenta aqui embaixo se isso foi novidade para você. E se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal e ative o sininho. O próximo vídeo pode ser o que vai proteger o seu patrimônio.